Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo a relação dos presentes de Natal, andando na esteira, revisando aquele relatório interminável, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o 5º episódio da série especial sobre gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. O podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, tanto pela questão financeira, mas especialmente pela consideração com a gente. Essas pessoas acreditam firmemente que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporcionam a oportunidade de fazermos esses episódios aqui todas as semanas. Em resumo, as pessoas que nos apoiam estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC e voluntariamente eles querem contribuir com o crescimento de todo o mercado. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo bem explicadinho por lá. Essa semana tivemos o grande prazer de receber mais um apoio da Renata Machado Lima. A Renata, além do apoio financeiro, nos dá muito apoio também, nos indicando temas, fazendo comentários sobre os episódios. É muito legal ter você aqui com a gente, Renata. Mais uma vez, em nome da família ECD e em nome de todos os nossos ouvintes, muito obrigado e seja bem-vindo a bordo. O podcast Áreas Contaminadas conta há 2 anos com 3 patrocinadores que nos dão uma belíssima ajuda financeira. Essa belíssima ajuda financeira que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios todas as semanas e nos enche de orgulho por termos 3 empresas desse quilate querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho. Mais uma vez mostrando que estamos no caminho certo. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais essas 3 empresas e que venham mais 2, mais 20, mais 200 anos juntos conosco. Bom, essa série de episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto e direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos lá no SENAC, ou na ABNT, ou nas reuniões da ESAS, outros fóruns, outras universidades, etc. Mas nem todo mundo tem acesso fácil a essas discussões. Então a ideia é intercalar entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Especificamente sobre essa série, ela tem o objetivo principal de falar sobre gerenciamento de áreas contaminadas em áreas com hidrocarbonetos de petróleo, como postos, bases, sistemas retalhistas e tal. Achamos aqui nos estudos ECD que chegou a hora da gente consolidar melhor essas ideias e deixar tudo num lugar só nessa série de episódios falando aí do GAC em áreas com hidrocarbonetos. Um objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando percebi que muito trabalho já foi feito em postos, mas boa parte não foi feita da melhor forma, se a gente olhar com as ferramentas de hoje, mesmo tendo muitos casos encerrados. Percebi também que conceitos que parecem básicos, como fonte, pluma, NEPL trapeado, fase residual, saturação, molhabilidade, não estão totalmente incorporados ao repertório dos profissionais do GAC,
E por fim acabam fazendo aquela velha receita de bolo anticientífica. Instalar poções, ver se junta fase livre nesses poções. Se juntar a fase livre ali, precisa colocar um MPE. Se não precisar, precisa monitorar a fase dissolvida, restringir o consumo de água subterrânea e tchau mesmo, sem realmente avaliar o problema. Em resumo, tem muita coisa que precisará em algum momento ser reavaliada, ser corrigida. E acho que esse aqui é um bom momento, porque esse assunto, o GAC em áreas com hidrocarbonetos, está sendo muito discutido pelo Brasil afora. Então creio que podemos e que nós devemos dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas com hidrocarbonetos de petróleo. No primeiro episódio, nós falamos sobre a história da preocupação com a contaminação decorrente de vazamentos de hidrocarbonetos no solo. Falei sobre o programa UST dos Estados Unidos, que foi o que baseou os procedimentos iniciais das reformas em impostos de combustíveis no Brasil e das investigações dos chamados passivos ambientais. Aqui no Brasil, essa preocupação vinda dos Estados Unidos se iniciou na Câmara Ambiental do Petróleo e culminou com a Resolução CONAMA 273 do ano 2000 e, consequentemente, com a Resolução SMA 005 de 2001, que efetivamente regulamentou o licenciamento ambiental de postos de combustíveis aqui no estado de São Paulo, e isso foi o grande Big Bang para o GAC. No segundo episódio, eu falei como os hidrocarbonetos efetivamente contaminam o meio, contaminam o solo e a água subterrânea, e nós vamos usar muito do que eu falei no segundo episódio aqui. Quais são os processos que ocorrem, tentando olhar mais para o nível micro, para os poros do solo, para ajudar todo mundo a entender por que devemos mudar o entendimento, as abordagens e até as metodologias do gerenciamento, investigação e remediação dessas áreas com hidrocarbonetos. Já no terceiro episódio, falamos do começo do processo de investigação, a avaliação preliminar. Para o caso específico das áreas com hidrocarbonetos, há muitas fontes potenciais e suspeitas, já muito conhecidas, como as bombas e os tanques, mas há muitas outras. O nosso convidado para isso foi o Felipe Nareta, que ele explicou tudo isso muito bem, muito detalhadamente, dando subsídios para uma boa preliminar em um posto de combustíveis. No quarto episódio dessa série, falamos sobre como complementar a avaliação preliminar, como fazer um screening adequado na área. Historicamente, o único screening feito em áreas e postos era a velha e boa malha de VOC, ou Soil Gas Survey, ou malha PID. Esse é um método inadequado para essa finalidade porque fornece falsos positivos, ou pior, falsos negativos. Isso acontece porque a medição é feita no momento da perfuração, o que gera muitas incertezas sobre de onde está vindo aquele ar que está sendo medido no equipamento. Para o screening mais adequado, o quarto episódio recomendou amostradores passivos e os poços temporários de vapor com medição periódica com PID, ou poços temporários de vapor com análise química, essa análise química podendo ser feita em campo ou laboratório. Hoje, no quinto episódio, falaremos sobre como devemos investigar a fonte secundária, o produto imissível, o LNEPL, algumas vezes chamado, erroneamente, de fase livre, e vocês vão ver que nem sempre essa denominação está correta. Enfim, falaremos sobre como identificar a presença e como quantificar esse LNEPL presente na sua área. Então, espero que vocês gostem e que vocês aprendam. Vamos ao episódio. Bom, pessoal, a primeira coisa que vamos dizer é que LNEPL e fase livre são coisas diferentes, elas não são sinônimos. Fase livre é uma fração do LNEPL, uma pequena fração do LNEPL, aquela fração do LNEPL que se move. Sendo assim, você não vai investigar LNEPL com postos de monitoramento de seção longa não afogados, isso é um erro. Eu já falei muito sobre isso, mas repito aqui, não se investiga LNEPL com poções. Você não é obrigado a instalar poções, muito ao contrário, e vamos tentar entender aqui essas diferenças e o que você vai fazer para investigar esse tipo de contaminação, ou melhor, o que você deve fazer para investigar esse tipo de contaminação. Primeiro vamos começar aqui com a definição de LNEPL. LNEPL é a sigla em inglês para Light Non-Aqueous Phase Liquid, ou fase líquida imissível, como eu já falei aqui em outros episódios. Non-Aqueous Phase Liquid, ou NAPL, na sigla em inglês NAPL, significa que aquele produto é uma fase líquida imissível. Ela não se mistura na água, não se mistura facilmente na água. Os hidrocarbonetos de petróleo, em geral, formam LNEPL, LNEPL, ou Light NEPL, ou fase líquida imissível menos densa que a água, por isso L do Light NEPL. Em inglês isso fica LNEPL. Então, repetindo, a definição de LNEPL é fase líquida imissível menos densa que a água. Outra definição muito importante que a gente vai levar aqui, a gente falou isso no segundo episódio também dessa série, que fonte primária é o equipamento que vazou. É aquele tanque, aquela linha, aquela bomba que vazou. Isso é a fonte primária. A área-fonte é uma área que contém as fontes primárias. E fonte secundária é o produto imissível. A fonte secundária é o LNEPL.
E, obviamente, é o El Napple e o solo impactado pelo El Napple, uma vez que esse El Napple infiltra no solo, mais precisamente ele entra nos poros do solo. Porque o solo, como eu falei muitas vezes, é formado por partículas sólidas e por espaços vazios. Tudo que infiltra no solo, na verdade, está ocupando os espaços vazios do solo, está ocupando os poros do solo. A fonte secundária, o El Napple, representa mais de 90% de toda a massa que vazou. O resto é partição, né? As plumas são partições a partir dessa massa, a partir dessa fonte secundária. E essa partição pode ocorrer para a água subterrânea, formando a pluma de fase dissolvida, ou essa partição pode ocorrer para o ar do solo, formando a pluma de fase gasosa ou fase vapor. Reitero que nós falamos sobre todo esse processo de interação inicial El Napple meio físico com detalhes no episódio 2 dessa série. Eu disse lá que o nome fase livre não é tão adequado. A fase livre é livre somente se houver saturação suficiente do El Napple nos poros. Ou seja, se a porcentagem de El Napple ocupando o espaço do poro estiver acima de um valor crítico. Esse valor crítico vai variar de acordo com o tipo de solo, indo de próximo de 15% em solos finos, como siltes, a 70% em solos mais grossos, como areias grossas. Então a mobilidade depende da saturação. A mobilidade depende também do jogo de pressões de entrada do El Napple no poro, dado pela coluna, né, pela continuidade do produto, pela coluna contínua, né, do produto no meio, e essa pressão de entrada, né, dada pela coluna, pela densidade, pela continuidade do produto, tem a ver com a saturação, e contra ela tem uma pressão de resistência. E essa pressão de resistência é dada pela abertura do poro e pela sua eventual ocupação, né, pela eventual ocupação do espaço do poro por outro fluido, como a água. Então, a água oferece resistência à entrada do El Napple no poro. E o poro fechadinho também oferece resistência à ocupação. Bom, no episódio 2 nós falamos também sobre como ocorre o trapeamento do El Napple. Basicamente é aquela situação em que o El Napple consegue infiltrar no solo, entrando nos poros do solo, expulsando o ar, até que ele encontra uma resistência empatada com a pressão de entrada dele. Normalmente essa resistência é dada pela ocupação do poro por água. Então, na interface entre zona saturada e zona não saturada, costuma-se acumular mais El Napple. E essa foi a razão pela qual, lá no início, o pessoal achou que deveríamos instalar poções e a gente veria todo o El Napple. Mas acompanhe aqui comigo. Então você tem o El Napple posicionado, a maior parte dele, a maior saturação dele, está nessa interface entre zona saturada e zona não saturada. Agora imagine a seguinte situação. O nível d'água é rebaixado por qualquer motivo. Qualquer motivo pode ser bombeamento, pode ser uma remediação, ou pode ser uma variação sazonal, onde tem um período de seca. Nesse período de seca, o nível d'água é rebaixado. O El Napple, que estava em equilíbrio, vê a sua resistência diminuir. Como a resistência do poro diminui, então ele entra nesses poros, ocupando o espaço que era antes preenchido por água e agora está preenchido por ar, então ele consegue entrar porque a resistência é menor. Então o El Napple afunda também, junto com a água, até que chega um ponto de equilíbrio, né, nesse novo nível d'água. Agora imagine o seguinte, o nível d'água volta a subir, o bombeamento é desligado, a remediação é desligada, ou chove novamente, e o nível d'água sobe. Quando o nível d'água sobe, as pessoas podem imaginar que o óleo, né, que o El Napple sobe junto com o nível d'água. Mas isso não acontece, isso nós explicamos no episódio 2, isso não acontece porque a água é o fluido molhante, ou seja, ela ocupa a parede do poro, e o óleo, o El Napple, o fluido immiscível, fica no centro do poro. Então a água sobe dando a volta pelo El Napple. O El Napple fica preso lá na zona saturada, sensivelmente abaixo do nível d'água que você está agora. Porque, como você imagina, existem variações do nível d'água que vão de alguns centímetros, né, até alguns metros. No interior de São Paulo, é comum você ver variações de 5 metros, por exemplo. Então, em algumas ocasiões, você vai ver El Napple trapeado 5 metros abaixo do nível d'água. Então, esse El Napple que fica aprisionado no centro dos poros, na zona saturada, bem abaixo do nível d'água, é chamado El Napple trapeado. Obviamente, se ele está no centro do poro trapeado, ele não vai entrar em nenhum posto de monitoramento. E se ele estiver 5 metros abaixo do nível d'água que você está agora, se você instalar o poção como você costuma instalar, né, com 3 metros de seção filtrante, você também não vai encontrar esse El Napple. Então, qual seria a estratégia, né? A estratégia um pouco menos errada, né? A estratégia tentando ir para o mais correto de investigação do El Napple? A ideia original era instalar poções, ou aqueles poços com seção filtrante longa não afogada. A ideia do poço não afogado era verificar aquela fase livre, né? Então aquele El Napple que estaria
todo ele sobrenadante. Nessa ideia antiga, era isso. Aquele óleo estaria sobrenadando, ou seja, flutuando sobre a água, como se estivesse num copo d'água. Se estivéssemos num lago subterrâneo, certamente essa instalação do poção ali naquela interface daria certo. Mas como nós vimos no episódio 2, como eu acabei de falar, a interação dos fluidos com o poro do solo é bem mais complexa que isso. Ainda assim, essa estratégia dava certo em muitos casos, lá no início das investigações de postos de combustíveis, por exemplo, ou em bases ou em refinarias. Por que dava certo? Porque as quantidades de produto vazado eram enormes, gerando uma pressão de entrada no poro muito grande, fazendo com que a saturação do El-Nepo fosse grande o suficiente para essa massa se mover e ocupando os poros conectados até entrar nos poções de monitoramento. Outros processos também aconteciam, mas o volume era tanto que não tinha erro, o El-Nepo aparecia lá no poço. Porém, o erro, naquele tempo, e o erro persiste, é achar que todo o El-Nepo aparecia nos poções. Mas vamos falar disso um pouco depois. Sendo assim, naquele tempo parecia uma boa ideia de investigação, instalar poços não afogados, porque o El-Nepo, supostamente, tenderia a se acumular ali, porque o El-Nepo supostamente boiava sobre a água. Na verdade, mais tecnicamente falando, a pressão de entrada do El-Nepo no poro não era suficiente para retirar toda a água dos poros, e havia ali naquela interface entre zona saturada e não saturada, muitas vezes o equilíbrio entre pressão de entrada e resistência do solo, gerando o acúmulo logo acima desse ponto de resistência maior, ou seja, logo acima do nível d'água. E a outra parte da ideia do pessoal, o poço de seção filtrante longa, era para supostamente deixar esses poços não afogados o tempo todo, nos ciclos de elevação e de rebaixamento dos níveis d'água. Assim, na ideia daquele tempo, o El-Nepo subiria e desceria sobre o aquífero, da mesma forma que um copo d'água. No poço isso acontece, o El-Nepo fica acima da água dentro do poço, mas isso não acontece no aquífero. E hoje sabemos claramente que isso não acontece. Uma vez que o El-Nepo desce e ocupa o centro do poro, quando o nível d'água se eleva, a água sobe pelas paredes do poro, porque a água é o fluido molhante, e a água deixa o El-Nepo no centro desses poros, ou seja, deixa o El-Nepo trapeado lá. Então isso, hoje em dia, já está superado, todo mundo já sabe disso. Mas naquele tempo o pessoal achava que o El-Nepo subia e descia junto com a água. Mas entender isso demorou pelo menos uns 10 anos, desde o início das investigações em postos de combustíveis, lá no ano de 99, 2000, 2001, demorou aí até 2009, na publicação da tese do Marco Pedi no trabalho do ITRC, para ser apontado como possível. E mais quase 10 anos, talvez até 2017, talvez até 2019, para o mercado do GAC brasileiro compreender isso e finalmente aceitar e tomar as medidas necessárias. Enfim, há muitos erros conceituais nessa ideia de instalar poções de 3 metros de seção filtrante não afogados para investigar El-Nepo. Esses poções pegam El-Nepo? Pegam, mas não todo o El-Nepo. Pegam apenas a parte móvel que estiver em equilíbrio naquele momento, ou seja, uma fração pequena, que vai de 15% a 70%, como eu falei lá no início, da saturação. Esse 70%, o poção vai pegar 70% do El-Nepo na super melhor hipótese, com um solo homogêneo, de areia grossa, com grãos de mesmo tamanho, sem fluxo vertical e sem muita variação do nível d'água, ou seja, numa condição muito específica. Nos demais casos, é muito difícil encontrar uma porcentagem significativa do El-Nepo com poções. Mas onde pode estar o El-Nepo, então? Bom, inicialmente, se lembrarmos de como ele infiltra no solo, de forma muito semelhante à da água, ocupando os espaços vazios dos poros, se ele encontrar uma região cujos poros tiverem abertura muito pequena, ou seja, solos muito finos e irregulares, como siltes, como argilas, se a pressão de entrada não for muito grande, ou seja, se não for um vazamento grandioso, o El-Nepo tende a se acumular acima desse ponto em que os poros são fechados. Você não vai estranhar, porque muitos de vocês já viram ou já ouviram falar nos famosos aquíferos suspensos, ou lençóis empoleirados, que às vezes o pessoal chama de encoleirado, mas é empoleirado mesmo, como as galinhas dormindo no seu poleiro elevado em relação ao solo. Em inglês o termo é perched. Bom, enfim, se a água fica armazenada em uma condição como essa, num aquífero suspenso, num lençol empoleirado, é fácil entender que o El-Nepo também pode ficar. E pela viscosidade maior dos hidrocarbonetos, do El-Nepo em relação à água, é mais provável que o El-Nepo fique retido nessas regiões com poros mais fechados do que a própria água. Nesse caso, obviamente, você não conseguirá identificar e quantificar o El-Nepo com pós de monitoramento, já que o El-Nepo estará retido na zona não saturada.
Pior ainda, você estará subestimando muito os riscos. Além de subestimar a massa, você vai subestimar os riscos, porque o El Nepo está ali na zona não saturada, portanto em contato direto com o ar do solo, podendo particionar para esse meio, para o ar do solo, e gerar um grande problema de intrusão de vapores. Essa intrusão de vapores não a partir da água subterrânea, a partir do El Nepo na zona saturada, mas sim a partir dessa fonte secundária armazenada na zona não saturada, muito perto da superfície e ignorada pela investigação que não procurou direito, que não eliminou essa possibilidade. Então, onde pode estar o El Nepo? O primeiro passo é que ele pode estar na zona não saturada, principalmente nas regiões com solo mais fino, nas chamadas zonas de armazenamento. Bom, resumindo, o El Nepo pode estar empolerado na zona não saturada, pode estar na interface entre zona saturada e zona não saturada, na famosa franja capilar, ou pode estar trapeado na zona saturada. Resumindo, ele pode estar em qualquer lugar. Já percebemos que os poções só nos dão uma parte do El Nepo que está na interface zona saturada-zona não saturada, somente a parte móvel desse El Nepo posicionado especificamente ali. Então, se é assim, isso é errado. O que nós podemos fazer? Bom, o pessoal do ITRC escreveu isso em 2009. O pessoal da API, American Petroleum Institute, já também havia dito isso em seus trabalhos e que para achar o El Nepo, a gente deveria procurar o El Nepo. Parece óbvio, parece básico, mas a gente deixou de fazer isso por muito tempo. Então eles propuseram essa volta ao básico. Para achar o El Nepo, devemos procurar o El Nepo. Essa ideia veio da investigação de DNEPL, que começou lá por 1991 com um trabalho famoso do Feenstra e colaboradores, indo até o início dos anos 2000 com a Beth Parker, o Chapman, o Gilbert e os outros colaboradores, falando óbvio, para achar o DNEPL, que era um NEPL deles, para achar o NEPL, seja DNEPL, seja o NEPL, mas no caso deles era DNEPL, para achar o DNEPL, deveria se amostrar o solo, porque é nos poros de solo que o DNEPL estaria, e não é diferente com o El Nepo. O El Nepo está nos poros do solo, portanto a gente tem que amostrar o solo. O ITRC e a API foram para o mesmo caminho, porém nos anos 90 demos um salto, nós, a humanidade, demos um salto nessa investigação de El Nepo. Um cientista meio maluco do estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, ele pegou emprestado o conhecimento da indústria do petróleo e desenvolveu um equipamento muito interessante, que passou a ser a grande referência em investigação de El Nepo. Esse equipamento se baseia na propriedade dos PAHs de brilharem quando são irradiados com uma energia em um determinado comprimento de onda. Para nossa sorte, esse comprimento de onda que excita os elétrons dos PAHs e faz eles brilharem é o comprimento de onda do ultravioleta, próximo dos 300 nanômetros. Sabendo dessa propriedade, esse cientista maluco chamado Randy Saint-Germain, um cara fantástico, um cara muito proativo, muito inteligente, muito fazedor, não é só um pesquisador, ele é um grande fazedor. Enfim, o Randy Saint-Germain desenvolveu um equipamento que emitia esse comprimento de onda em subsuperfície. Para isso ele se baseou no princípio do CPTU, que é um conjunto de hastes com uma ponteira lá embaixo, é uma ponteira instrumentada, com sensores, com instrumentos na ponteira que se acopla a um monte de hastes e é cravada por direct push. Então esse era um grande desafio naquele momento. Nessa ponteira instrumentada tinha uma saída pela lateral dessa ponteira que saía essa radiação com o comprimento de onda certo. E essa radiação ultravioleta era gerada por um laser e transmitido por fibra ótica, um negócio muito inovador no início dos anos 90. Talvez você se pergunte, mas por que laser? Por que não LED? Pois é, novamente, a gente está lá no início dos anos 90, fim dos anos 80, e não tinha LED naquele tempo. Bom, enfim, essa radiação era gerada em superfície e transmitida por cabos de fibra ótica que iam por dentro das hastes. É interessante porque a fibra ótica, o cabo de fibra ótica, faz a luz fazer curva, o que é um negócio também impensável antes disso, nos anos 80, 70, a luz não fazia curva. Com um cabo de fibra ótica você consegue fazer essa curva aí na irradiação da luz ultravioleta. Bom, esses cabos de fibra ótica vão por dentro das hastes. Imagina então o grau de sofisticação do equipamento e dos testes e dos cuidados, Imagina uns cabinhos dentro de uma haste tomando pancada. Essas hastes são cravadas ainda por direct push com máquinas da Geoprobe, lá no início do desenvolvimento, com máquinas da Geoprobe, e hoje com qualquer máquina que faça direct push. Bom, aí os PAHs presentes nos hidrocarbonetos brilhariam com essa excitação da energia induzida por laser. Mas quem veria esse brilho? Pois o Randy Saint-Germain desenvolveu um sensor que captava esse brilho e media o comprimento de onda que o brilho emitia. Então o equipamento era capaz de reconhecer primeiro que brilhou, que existiu o brilho,
E segundo, com qual comprimento de onda esse brilho era emitido de volta, o que ajuda muito na identificação do produto, a identificação do El-Nepo, a caracterização do El-Nepo que está lá presente em subsuperfície. Esse equipamento chama-se UVOST, né? U-V-O-S-T, UVOST. A gente fala UVOST, né? Mas é UVOST. O UVOST foi tão importante que serviu para muitos pesquisadores nos Estados Unidos, Canadá e Brasil confirmarem as ideias que eles sabiam já e que nós estamos falando aqui para vocês. Que o El-Nepo pode ficar empolerado, o El-Nepo pode ficar trapeado, que existe a saturação do El-Nepo, o El-Nepo é um fluido não molhante, que existe El-Nepo imóvel, entre muitas outras coisas. Foi o UVOST que conseguiu comprovar tudo isso. O artigo matador sobre o UVOST é de 2015, escrito pelo grande Suthan Suterson e colaboradores, e esse artigo comprova, assim, sem sobrar nenhuma dúvida, que somente uma pequena parte do El-Nepo é detectada nos poções. E detectada, né? Sem falar na quantificação desse El-Nepo. Uma pequena parte é detectada pelos poções e os poções não quantificam nem de longe todo o El-Nepo que tem lá. E aí, nesse artigo, Suthan Suterson disse que o melhor jeito de se identificar e de se quantificar o El-Nepo era usando o VOST. Isso poderia ser facilmente comprovado com amostragens de solo. Mas, para o Suterson, fazer amostragem de solo era mais difícil, era mais caro e mais demorado. O melhor custo-benefício, no caso dele ali, era usar o VOST para a detecção do El-Nepo e fazer algumas coletas de solo para quantificar esse El-Nepo. Então, de acordo com o proposto pelo Suthan Suterson, para você investigar o El-Nepo, você deveria usar o VOST para detectar e amostragens de solo para quantificar. Isso era parte de uma abordagem chamada pelos autores de LCSM, ou LCSM, é a sigla para Modelo Conceitual do Site com El-Nepo, né? Então, LCSM. Muito do que eu trago aqui, nessa série, é fortemente baseado nesse artigo. Então, recomendo que vocês leiam esse artigo, tá? Vamos deixar aqui a referência na descrição. Então, resumindo, o padrão ouro para a investigação do El-Nepo é o VOST. Nós temos o VOST no Brasil? Temos. Mas eu vou contar mais uma historinha aqui para vocês. Esse cientista, né, grande cientista, o Randy Saint-Germain, tinha uma empresa, né, chamada Dakota Technologies, que durante os anos 2000 vendeu alguns equipamentos para várias empresas em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, lá por 2009, a Fulgro trouxe um UVOST, mas ela teve dificuldades operacionais, teve grandes custos operacionais e também teve uma mudança, né, no foco da empresa por 2013 e 2014, e a Fulgro passou a se dedicar ao seu principal negócio, que é a geotecnia, o offshore e outras coisas, e saiu da área do GAC. Mas o LEBAC da Unesp, no âmbito de um projeto de pesquisa muito interessante, conseguiu adquirir um UVOST lá por 2012, mais ou menos, e esse UVOST da Unesp está operando até hoje. O problema é que por volta de 2015 e 2016, o Sr. Randy Saint-Germain vendeu a Dakota Technologies para uma empresa chamada Cascade, e essa Cascade decidiu não vender mais o UVOST para ninguém, apenas prestar o serviço com exclusividade, né? Exceto para quem já tinha o VOST. Mas parou de vender. Ou seja, não temos mais o VOST para vender no mundo inteiro. E no Brasil nós temos um VOST, esse do LEBAC, e não teremos mais nenhum outro tão cedo. Tá? Bom, e aí você pode perguntar, caramba, o VOST é o melhorzão, né? Foi considerado o melhorzão por muitos anos. Nós estamos perdidos, então não tem alternativa, tem que voltar a fazer opoção? Não, calma aí. Uma das alternativas é muito clara, existia antes do VOST, que é a amostragem de solo. Então, fazer o básico corretamente é sempre uma alternativa interessante a ser considerada. Mas, lá nos Estados Unidos, a Geoprobe, vendo o vácuo gerado pela interrupção na venda do VOST, resolveu pegar o seu know-how, né? A Geoprobe pegou o seu know-how, que já tinha desenvolvido um MIP, que é um negócio muito complexo, tinha desenvolvido o HPT, e passou a desenvolver um outro equipamento que fazia algo semelhante ao VOST, chamado OIP. O OIP tem a ideia muito semelhante à do VOST, mas com duas diferenças básicas. O ultravioleta não seria mais induzido por laser, e sim por um LED de alta potência. Afinal, né, já temos LED de alta potência disponíveis aí no mundo tranquilamente. Nesse caso do OIP, o LED de alta potência é de 274 nanômetros, um comprimento de onda um pouco menor, portanto ele é mais energético, mas ele funciona muito bem. E a outra diferença do OIP para o VOST é que não haveria mais um sensor para detectar o comprimento de onda do brilho do hidrocarboneto, mas sim teria uma câmera de alta definição e nós veríamos o brilho. E ao invés de a gente ver com os próprios olhos assim, o OIP tem uma interpretação do brilho dos pixels, né?
ele não quantifica o comprimento de onda do brilho de volta, mas o software diz para nós se está brilhando ou não e quanto está brilhando, né? Quantos pixels, qual a porcentagem dos pixels numa imagem está brilhando. É uma solução mais simples, possivelmente mais barata, mas que funciona muito bem. E dentro da Geoprobe, o principal responsável por desenvolver esse WIPE foi o Wesley McCall, né? Chamado por Wes, né? O apelido dele, Wes. Wes McCall também é um cientista fantástico, um cara muito bom, uma pessoa super acessível, com bastante conhecimento, tanto teórico quanto prático. E uma curiosidade interessante, um brasileiro ajudou a desenvolver o WIPE, pois ele fez um estágio lá na Geoprobe com o próprio Wes McCall, né? Esse brasileiro é o Matheus Evaldi. O Matheus foi entrevistado aqui no episódio 93, recomendo que vocês ouçam essa entrevista. Uma outra curiosidade interessante é que o Wes McCall e colaboradores publicaram um artigo em 2018 que deu o respaldo científico ao WIPE e o permitiu ser usado com segurança técnica nos Estados Unidos. Nesse famoso artigo, que eu vou deixar também o link na descrição, o Wes valida o uso do WIPE fazendo 3 comparações. A primeira, ele compara o WIPE com o VOST. Ele fez ensaios lado a lado, o VOST e o WIPE, e chegou à conclusão que o resultado era equivalente, os resultados eram equivalentes. E como o VOST já era chancelado, o WIPE ganhou um ponto nessa, né? Ele foi chancelado também por ser comparado ao VOST. Então ele dá um resultado parecido, o VOST funciona, portanto o WIPE funciona. A segunda comparação, vejam só, ele fez com a amostragem de solo. Sim, pois é. Ele pegou várias concentrações diferentes de 3 tipos de AlNepo: diesel, óleo combustível e gasolina. Concentração no solo, tá? Ele pegou 3 concentrações diferentes de AlNepo no solo e comparou com o brilho do WIPE. E ele estabeleceu uma boa correlação entre o brilho do WIPE e a concentração da amostra de solo obtida por análise química. No caso aí, a análise química era para o parâmetro TPH extraível. O TPH extraível é a fração do TPH que não é volátil. Você pode pedir isso, você pode considerar como TPH total ou mesmo TPH fingerprint. Sendo assim, ele considerou o WIPE válido porque ele trouxe resultados equivalentes às análises químicas de amostra de solo, dizendo o WIPE é válido porque ele é parecido com a amostragem de solo e análise química. Tá? Então ele validou o WIPE por meio da comparação do WIPE com a análise química de solo. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que você pode fazer a análise química de solo também. E quem disse isso é o Wes McCall. Ele comparou o WIPE com a análise química e obteve um resultado equivalente. E a terceira comparação, mais interessante ainda, ele compara o WIPE com medição do PID no liner. Então ele faz o que a gente sempre faz, né? Pega o liner, faz os furos a cada 10 centímetros, mediu o PID no liner, nesses furos a cada 10 centímetros, era gasolina ou era diesel, alguma coisa que volatilizava, né? Então ele mediu o PID e o resultado do PID era equivalente ao WIPE. Então a terceira comparação dele foi com o PID no liner. E ele diz, olha, o WIPE funciona parecido com o PID no liner, então o WIPE é válido, né? Ou seja, ele está dizendo no artigo dele que medir VOC no PID no liner também é válido, é tão válido quanto o WIPE, pelo menos. Então, essas foram as 3 grandes comparações que o Wes McCall fez a partir do WIPE, dizendo que o WIPE também era um equipamento muito interessante para ser usado para a investigação do AlNepo, e ele está certo, é realmente um equipamento muito interessante. Por ser mais moderno, algumas empresas adquiriram esse equipamento no Brasil. Então, hoje, que eu conheço, né, tem pelo menos 3 consultorias que têm o WIPE aqui no Brasil, a Finkler, a Geoambiente e a EBP, e tem pelo menos 3 prestadores de serviço no Brasil que atendem todas as consultorias que têm o WIPE, que é a In Situ Remediation do MarcoPad, a Columbia e a Aragon. Então, enquanto o VOST nós só temos um, infelizmente, né? E é o do Lebac, mas ele existe. Felizmente ele existe, infelizmente só tem um. Quem tiver interesse, procure pelo Lebac. Quem tiver interesse no WIPE, se você for o responsável legal, você pode chamar uma das 3 consultorias que tem, ou pode chamar qualquer consultoria que vai ter que contratar um desses 3 fornecedores que atendem todo o Brasil, né? Todas as consultorias do Brasil, tá? Mas aí você fala, poxa, tem 1 VOST e 6 WIPE, praticamente isso. Mas isso não é pouco para atender os postos do Brasil inteiro? Concordo, é pouco. Daí você pode dizer também, isso é caro pra caramba, eu só posso usar o WIPE, se eu não usar o WIPE, se eu não usar o VOST, eu tenho que usar o Poção? Não, não é assim. Calma lá, que você ainda tem alternativa e certamente você já sabe qual é. Sim, com certeza. Como vocês já adivinharam, vocês têm a opção de fazer amostragem de solo para identificar e quantificar o AlNepo.
Só que vocês têm que observar alguns detalhes muito importantes nessa amostragem de solo. Primeiro, essa amostragem de solo tem que ser muito bem feita e com coleta de amostras representativas. Como dissemos nos nossos artigos e também nos episódios 94 e 138, aliás, recomendo muito que ouça esses 2 episódios, para que a amostra de solo seja representativa, o furo deve ser revestido, não dá para coletarmos amostras com o furo aberto. Para voláteis, e o El-Nepo geralmente é volátil, precisa ser amostragem de solo com liner. E mais, para podermos avaliar corretamente, não é legal, não é conveniente que a sondagem seja rotativa, seja rodando, com trado helicoidal, com trado caneca, isso não é o melhor. É melhor se ela for cravada. Portanto, o melhor é que seja feito com direct push ou cravação contínua, com liner e essa sondagem seja revestida. Esse revestimento, assim, com dual tube é o melhor, né, na minha opinião. Pode ser revestida por hollow steam auger, né, por trados ocos helicoidais, ou até revestida com revestimento de sondagem manual. Ou então ela pode até não ser revestida, desde que você use o piston sampler, aquele amostrador que entra fechado e sobe na profundidade desejada. Então o primeiro passo para identificar e quantificar o El-Nepo é uma boa amostragem de solo. A amostragem de solo correta, da forma como eu falei aqui e como eu falei nos episódios 94 e 138. O segundo ponto, antigamente a gente selecionava apenas uma única amostra de solo e essa amostra de solo na zona não saturada ou na franja capilar. Como vimos nesse episódio e na série toda, isso é bastante errado. Primeiro porque não devemos amostrar somente na zona não saturada, devemos amostrar no perfil completo, inclusive na zona saturada, pois o El-Nepo pode estar trapeado lá, e na maioria das vezes você tem El-Nepo trapeado lá sim. Segundo porque uma única amostra jamais vai representar todo o perfil daquele ponto, em nada, nem textura de solo, nem granulometria, nem porosidade, condutividade hidráulica, nada, nem concentração do contaminante e muito menos aí a presença do El-Nepo. Você deve avaliar o perfil completo e você deve enviar ao laboratório tantas amostras quanto forem necessárias para entender o fenômeno. E o fenômeno, no nosso caso aqui, é a presença e a quantidade de El-Nepo. Terceiro ponto, uma vez que o liner está na nossa mão, devemos selecionar amostras para enviar ao laboratório. Vou falar aqui do caso específico que estamos querendo ver a fonte secundária, o El-Nepo. Nesse caso, a gente espera concentrações maiores que 500 mg por quilo de TPH extraível, ou mesmo de VOC, então não precisamos nos preocupar com um pouco de perda de voláteis aqui. Sendo assim, recomendo que você faça primeiro as medições com PID no furo do liner, com o liner fechado. Lembrando que essas medidas do PID com o liner fechado, né, direto no liner, essas medidas mentem para nós, e a gente disse isso lá no episódio 83, recomendo também que você volte lá e ouça esse episódio. Lá eu digo que você deve aquecer as amostras de solo para ter a melhor varredura possível. Bom, então, após a medição com PID, você deve abrir o liner e selecionar as amostras que você, naquele momento, considera relevantes para serem enviadas ao laboratório. Depois disso, você vai coletar as amostras e aquecer para fazer a VVVAC, ou seja, varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, caso você ache necessário. Eu acho necessário, especialmente nos casos com diesel e com gasolina. Quarto ponto, depois disso você vai avaliar o liner aberto na caixa de luz UV, conforme descrito nos nossos artigos e também no episódio 63. Mais uma vez recomendo que você vá e ouça o episódio, no caso aí o episódio 63. Essa avaliação com luz ultravioleta vai te dar a posição da presença do El-Nepo ali naquele solo, naquele liner, com muito mais assertividade que as demais medidas, inclusive do que a medição com PID. A presença do El-Nepo pode ser claramente vista na luz UV, de preferência na caixa com duas lâmpadas, né, a UVA e a UVC. Quinto ponto, caso tenha escapado alguma amostra, ou seja, caso você tenha deixado de coletar a amostra de solo para enviar ao laboratório em algum ponto importante do seu perfil, você deve coletar agora, mesmo que exista perda de voláteis, pois o que você quer coletar, o que te interessa mais aqui, é o El-Nepo, e você quer quantificar o TPH extraível, não TPH volátil, então dá tranquilamente para você coletar uma amostra de solo agora, após a avaliação na luz UV. Relembro aqui que não basta uma amostra por sondagem, você tem que coletar muitas amostras para você ter a distribuição da massa de El-Nepo no perfil. Se você estiver convicto que não é El-Nepo, não houve indício no PID, não houve indício na caixa de luz UV, aí você pode optar por coletar menos amostras. Mesmo assim, acho melhor pecar pelo excesso, uma vez que trazer o liner para sua mão é um negócio bastante caro, muito mais caro que a análise química. Então colete as amostras. Sexto ponto, agora você vai fazer uma descrição tátil visual minuciosa para caracterizar o meio e coletar amostras para análises granulométricas em cada unidade do estratigráfico identificada. Sétimo ponto,
Nas unidades estratigráficas que você identificou ELNEPO, você deve coletar amostras indeformadas, porque para quantificar esse ELNEPO você vai precisar da porosidade e da densidade nessas unidades estratigráficas. Oitavo, nessas unidades você poderá fazer o projeto de um posto de monitoramento que tem a seção filtrante posicionada nessa unidade onde há ELNEPO, para você depois fazer ensaios para verificar se o ELNEPO identificado é móvel ou não, se ele é uma fase livre ou se ele é ELNEPO trapeado, ELNEPO imóvel, ELNEPO retido. Nono ponto, você fará a quantificação de massa do ELNEPO a partir dos seguintes dados. Volume representativo de cada amostra coletada. E esse volume representativo é a área representativa, a espessura da unidade estratigráfica impactada, ou a espessura dessa unidade que você viu ali, o ELNEPO, né, na caixa de luz UV. Você precisa também da porosidade, você precisa da não porosidade, né? Não porosidade é 1 menos a porosidade. Você precisa da densidade dos grãos, você precisa da densidade dos sólidos, né? Que a densidade dos grãos é a densidade dos sólidos. E você precisa da concentração de TPH extraível em miligramas de TPH por quilo de solo. Então a forma de quantificação foi descrita com detalhes no episódio 73. Recomendo que você visite mais um episódio, o episódio 73. Mas basicamente é o seguinte, você tem uma concentração em miligramas por quilo. Então você precisa saber quantos quilos de solo estão impactados com aquela concentração. Para saber quantos quilos de solo estão impactados pela concentração, você precisa do volume de solo impactado, da não porosidade, né, já que você está querendo saber a massa de solo, então você precisa da não porosidade, e você precisa da densidade dos grãos, né, dos sólidos. Aí você vai ter uma massa de solo, certo? Então você tem um volume, e você desconta o que é poro, você vai ter o volume de sólidos, com a densidade desses sólidos você vai ter a massa de solo impactado. E você pega essa massa de solo impactado, multiplica pela concentração, você vai ter a massa de ELNEPO que está presente nesse solo impactado. Então você vai ter a massa total de ELNEPO. Há outras formas de fazer, a partir de outros parâmetros físicos de solo, e para isso recomendo que você veja o artigo do Fenstra e colaboradores de 1991, que baseou um artigo do Elias Teramoto de 2019. Esse artigo do Elias Teramoto, ele compara o VOLST com a saturação, e a saturação é dada por uma equação parecida com a de Fenstra, que usa basicamente a concentração do TPH e parâmetros físicos do solo. Então, resumindo, tanto a saturação quanto a massa você vai precisar da concentração do TPH. Essa forma que eu acabei de descrever, eu acho a forma mais simples de você calcular a massa de ELNEPO ali naquele solo. Então, resumindo, a amostragem de solo vai te ajudar a identificar o ELNEPO a partir de amostras representativas e análise cuidadosa em campo com PID, com aquecimento e com luz UV, e a quantificar a massa de ELNEPO a partir de amostras de solo enviadas ao laboratório para análises físicas de granulometria, de porosidade e densidade, e enviadas ao laboratório para análises químicas de TPH. Além disso, a amostragem de solo vai te permitir identificar e caracterizar as unidades hidroestratigráficas e a planejar os postos de monitoramento adequados para avaliar a mobilidade desse ELNEPO lá no futuro. Então, concluindo o episódio, ELNEPO não é fase livre. ELNEPO é todo o produto immiscível vazado, é a fonte secundária, que concentra a maior parte da massa e se move muito pouco lateralmente, após ter terminado, ter cessado o vazamento. Esse ELNEPO infiltra pelos poros do solo de acordo com a sua pressão de entrada. Essa pressão de entrada dada pela coluna contínua de ELNEPO e também tem a ver com a resistência a essa entrada. Essa resistência é dada pelo poro, tanto pela abertura do poro quanto pela ocupação desse poro. Decorrente disso, o ELNEPO pode estar preso na zona não saturada, ali empoleirado em camadas de solo mais argiloso, pode estar na interface zona saturada-zona não saturada, por conta da ocupação de poros na zona saturada, dificultar a entrada desse ELNEPO nos poros, e pode também estar trapeado na zona saturada, por conta da variação do nível d'água, que diminui ou aumenta a resistência dos poros pela ocupação deles por água. A fase livre é somente a parte móvel do ELNEPO, a que tem maior saturação, e somente essa fase móvel que poderia ser identificada por postos de monitoramento. Para acharmos o ELNEPO, ou para acharmos todo o ELNEPO, é preciso procurar não só nessa interface, mas na zona saturada e na zona não saturada, com ferramentas que permitam identificarmos o ELNEPO. Essas ferramentas são o VOLST, OIP e amostragem de solo bem feita.
Amostragem de solo bem feita significa representatividade, ou seja, furo revestido ou piston sampler, direct push e liner e avaliação cuidadosa em campo, com PID, com aquecimento e com caixa de luz UV. Para a quantificação do ELNEPL só tem um jeito, coletar a amostra de solo para análises químicas a partir dessa amostragem de solo bem feita que eu acabei de citar. Se você é de um órgão ambiental e está me ouvindo, para o empreendedor, para o responsável legal, para o responsável técnico, garantir que não tem ELNEPL, ele precisa fazer toda essa investigação, porque não basta ele instalar postos de monitoramento e dizer que não tem fase livre. Não ter fase livre significa não ter ELNEPL móvel, mas não quer dizer que não tem ELNEPL. Minha recomendação para órgãos ambientais é que exija a identificação de todo o ELNEPL. Se realmente não houver ELNEPL na área de forma nenhuma, aí sim você pode dizer que essa área não está impactada. Você não aparecer fase livre em poço significa somente que você não tem ELNEPL móvel. Bom, espero que eu tenha sido claro o suficiente, espero que vocês tenham entendido como identificar e como quantificar o ELNEPL em áreas com hidrocarbonetos. No próximo episódio falaremos sobre a importância das unidades hidroestratigráficas nessa investigação de áreas com hidrocarbonetos, como a variação de unidades hidroestratigráficas faz variar a saturação de ELNEPL, a migração do ELNEPL e a partição do ELNEPL. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. Agradeço demais a atenção de todos e todas, espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e para todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, YouTube, Telegram, Spotify, Instagram, assine a nossa newsletter, o link para assinar gratuitamente essa nossa newsletter está na descrição do episódio. E continuem com a gente por aí. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas. E agradeço demais aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.